projeto de Viva Voz tem hoje o gosto de dar voz à investigadora Isabel Ventura. Neste webinar, Isabel Ventura vai abordar a problemática da violência sexual e da violação na dupla perspectiva da sociologia e do direito, confrontando realidades e representações. Isabel Ventura é docente convidada da Faculdade de Direito da Universidade Católica do Porto e é membro do Grupo de Investigação em Estudos sobre as Mulheres, Género, Sociedade e Culturas do Centro de Investigação CEMRI da Universidade Aberta. Tem investigado sobre violência sexual, justiça, género e feminismos e tem produção relevante sobre crimes sexuais, discursos e práticas judiciais e representações mediáticas. Isabel Ventura é ainda cofundadora da Associação Mulheres Sem Fronteiras. Olá, é com enorme prazer que estou aqui hoje. Quero antes de mais agradecer à equipa organizadora do projeto de Viva Voz para me convidar para falar sobre violência sexual e violação particularmente. Nesta perspectiva, mais da violência sexual numa perspectiva de crime, que eu venho falar aqui, de crime e das respostas sociais e judiciais. E gostaria então de começar por este cartaz que nos lembra que 17% das pessoas que vivem na União Europeia concordam com a ideia de que a violência contra as mulheres é frequentemente provocada por elas próprias. E é então com as estatísticas que eu começo, nomeadamente com os dados do relatório da Administração e Segurança Interna de 2020 relativos ao crime de violação. Temos então que as autoridades policiais receberam 315 crimes, só de violação, em relação à totalidade dos crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual, eles ascendem a 2.933, portanto quase 3.000 crimes, e deste gráfico aqui o que gostaria de salientar, ou que me parece particularmente visível, é que a esmagadora maioria das pessoas constituídas arguidas são do sexo masculino e a maioria das pessoas vitimadas são do sexo feminino. Vamos então encontrar esta mesma lógica de proporção no caso do abuso sexual de crianças, portanto um crime que contempla crianças até aos 14 anos, então temos a maioria das pessoas agressoras do sexo masculino e, não obstante termos aqui um pequeno aumento do lado da vitimação, em que já encontramos mais meninos, mais pessoas de sexo masculino, ainda assim temos então, mantém-se de facto esta desproporção. E o mesmo vamos verificar quando saltamos para uma faixa etária diferente, para pessoas maiores de 65 anos, portanto os dados em Portugal, não tenho os dados em Portugal porque não nos permitem aferir este tipo de estatísticas, já que os intervalos etários são menos de 16 anos, entre os 16 anos e 24 e 25 ou mais, mas de acordo com alguns dados, com estes dados do Reino Unido, temos então as mesmas características, isto é, a maioria das pessoas que agridem são homens, apenas com 2% das pessoas agressoras a serem mulheres, do sexo feminino, e a maioria das pessoas vitimadas são mulheres, com uma percentagem de 7% de homens vitimados. E o mesmo vamos encontrar quando analisamos o problema relativo, por exemplo, a uma profissão ou a uma prática, como nos mostram os dados preliminares do Observatório da Sexualidade relativamente à vitimação por abuso sexual no contexto da prática de desporto, que nos mostra que em 404 pessoas que responderam, há uma percentagem de 4,5% de mulheres e 1,1% de homens vitimados. E, portanto, o que nós vamos então verificar é que há sempre esta marca muito intensa de género. Não significa, obviamente, que seja um crime sexual contra uma mulher seja mais grave do que o praticado contra um homem, antes significa que a probabilidade de uma pessoa ser vitimada sobe exponencialmente quando ela é do sexo feminino ou quando ela sendo ela feminina. Adicionalmente, temos ainda outra questão, é que quando um homem é violado, é bom lembrar que a maioria dos homens é agredido por outros homens, não obstante haver também agressoras mulheres, mas
um homem violado é reduzido à finalidade de alguém que está na situação de ser penetrado e não no papel do penetrador. E, portanto, há aqui esta aproximação à feminilidade. O que sabemos hoje relativamente aos crimes sexuais, quer à sua prevalência, quer relativamente também às respostas sociais e judiciais, devemos muito aos contributos feministas, quer por parte dos ativismos, quer por parte da academia. E, portanto, gostaria aqui de fazer uma pequena resenha relativamente aos contributos. Temos então desde o desvelamento ou a análise da tolerância judicial à violência masculina, também a teorização do patriarcado, o assédio sexual no trabalho, etc., e ainda a história da violação, a teorização e, sobretudo, gostaria de salientar aqui, seriam então a análise e desconstrução dos mitos da violação. Os mitos da violação são então crenças estereotipadas relacionadas com o que é uma verdadeira vítima, como é que se parece, o que é um agressor, o que é a violação em si. E não obstante a palavra mitos associada a vítimas, agressores e à própria violação ser usada desde pelo menos a década de 60 por ativistas e pessoas ligadas à psicologia, quem terá cunhado a expressão desta forma, com mitos da violação, criando inclusivamente um inquérito para aferir a adesão a alguns dos mitos da violação, terá sido a Martha Burt no início da década de 80. E, portanto, temos aqui estes contributos para a análise e desconstrução dos mitos da violação, como, por exemplo, que o marido não pode violar a sua mulher porque se entendia que o marido tinha direito a sexo com aquela mulher devido ao seu contrato conjugal. Ou, por exemplo, a interseção da violação com o racismo, a cultura da violação e ainda a culpabilização das vítimas no sistema judicial. Dentro destes mitos da violação, ou de alguns destes mitos para os quais as feministas vieram a contribuir com o seu conhecimento, um dos mais intensos, ou se calhar mais perversos, não sei, será a ideia de que as mulheres mentem relativamente à violação e de que a maioria das queixas, ou uma grande parte das queixas, será falsa. O que nós então sabemos relativamente ao caso português é que nos resultados de um estudo revelado em 2008, que foi dirigido em Portugal pelo Instituto de Medicina Legal e que acompanhou e que analisou 100 queixas de violação que deram entrada no IAP de Lisboa desde 2004, foi que destas 100 queixas, em 75 casos foram identificados suspeitos, mas apenas 59 foram ouvidos e que destas 100 queixas somente 11 vieram a ser julgadas, das quais resultaram 3 absolvições e 8 condenações. Relativamente às situações que foram classificadas pelas autoridades judiciais como falsas declarações, ou seja, falsas alegações, a percentagem ascende a 5%, portanto perfeitamente em consonância com os dados que nós conhecemos relativamente aos crimes sexuais, uma vez que temos falsas alegações em todos os crimes, mas o que nós, a indicação que temos quase sempre é que essa taxa de falsas alegações é sempre mais baixa nos crimes sexuais e não nos deverá surpreender o porquê, já que as pessoas que decidem apresentar queixa enfrentam muitos desafios relativamente à sua própria credibilidade e construção do caso em tribunal. O certo é que, não obstante não haver uma verificação na realidade deste mito das falsas denúncias, os mitos vão operar como variáveis extralegais que vão determinar o desfecho de uma queixa e a possibilidade de ela chegar a julgamento e posteriormente a resultar numa condenação. E portanto vamos perceber que, ou vamos encontrar estereótipos associados à natureza feminina e que se prendem com a ideia de que as mulheres são ardilosas e, portanto, fazem um uso instrumental da queixa, mesmo que depois, empiricamente, não se verifique. Este
estes resultados que nos mostram que há aqui ou seja, o que é que aconteceu àquelas pessoas todas que foram ouvidas e que os casos não foram considerados falsas declarações, mas também não chegou ao tribunal, nós podemos pensar, ou pelo menos questionarmos, se isso não dará a ideia de uma certa impunidade relativamente a este crime. Ora, a impunidade, ou a ideia de que não vai haver grandes consequências quando as pessoas praticam estes crimes, pode ser enquadrada num dos parâmetros da cultura da violação. A cultura da violação é um conceito que foi cunhado pela Noreen Connell e Cassandra Wilson no seu Rape, the First Sourcebook for Women, ainda na década de 70, e que liga a violação e a violência sexual à cultura de uma sociedade na qual as atitudes prevalentes e as práticas normalizam, desculpabilizam, toleram ou mesmo promovem a violação e a violência sexual. Alguns dos exemplos de comportamentos tipicamente associados à chamada cultura da violação incluem, por exemplo, a culpabilização das vítimas, a objetificação sexual e a trivialização da violação. Mais tarde, o David Lissac vem-nos apresentar um modelo mais complexo da cultura da violação, que assenta em 3 níveis diferentes de atuação, apoiados por 4 esferas de crenças e atitudes sociais. Diz então o David Lissac que no núcleo destes níveis estão os agressores sexuais, que são apoiados de alguma forma pelos facilitadores, portanto, por quem incentiva ou promove a violência sexual. E noutro nível estão ainda as pessoas que testemunham, que observam, que veem, os chamados bystanders, portanto, estas pessoas que observam, mas que não agem no sentido de quebrar aquela ou parar aquela violência. Lembremos que a atenção nos espectadores, em quem testemunha, e a importância da atuação de quem testemunha, no sentido de poder de alguma forma ter uma atuação que previne a violação ou a agressão sexual, salientando, no entanto, que a única pessoa que tem que prevenir, de facto, é quem agride, porque essa é a pessoa que tem o poder de decisão, mas muito recentemente, ou melhor, mais recentemente, têm sido criadas algumas campanhas no sentido de dar ferramentas ou alertar as pessoas que testemunham para algumas coisas que poderão eventualmente fazer nestas situações. Estes níveis de atuação apoiam-se então em diferentes esferas que se caracterizam por misoginia, sexismo, ou seja, crenças mais coletivas e partilhadas socialmente e que se cruzam também com atitudes mais individuais, como por exemplo a hipermasculinidade ou atitudes sexuais particularmente hostis. Gostaria de vos mostrar aqui alguns exemplos daquilo que se pode chamar de culturas ou exemplos da cultura da violação. Estas citações reunidas pela Mises Foundation a propósito da cobertura mediática ao julgamento de Steubenville, onde estavam a ser julgados alguns agressores sexuais, jovens universitários que pertenciam a um clube desportivo da sua universidade e que eram acusados por uma jovem rapariga, de a ter violado quando ela estava inconsciente por intoxicação etílica. Não havia dúvidas que aquilo tinha acontecido, até porque eles filmaram e fotografaram os atos, não haveria absolutamente dúvida nenhuma. No entanto, os média tinham muitas narrativas que empatizavam com o sofrimento que o processo estava a ter, ou as consequências que ia ter para aqueles jovens, obscurecendo completamente as consequências que a vitimação e o próprio processo em si também teria para a própria vítima. Outro exemplo de romantização da violência, que é um dos eixos da chamada cultura da violação, então é esta fotografia que foi publicada na Life, na revista Life estadunidense, na década de 40, que representa, ou que representou, e é reconhecida assim por muita gente como a felicidade do fim da Segunda Guerra Mundial. Ora,
na verdade, esta fotografia, as pessoas que aqui estão, eram um soldado que estava a celebrar o fim da guerra e que não tinha nenhuma relação com esta mulher, não a conhecia de lado nenhum, e eles estavam os dois na rua em celebração. O que aconteceu foi que ele ia passando e agarrava em muitas mulheres, ia agarrando nas mulheres que se cruzavam com ele para as beijar sem o seu consentimento, e foi precisamente isto que aconteceu com esta mulher. Anos mais tarde ela veio contar o que aconteceu, mas o certo é que esta imagem foi vendida, e existe mesmo uma estátua como a felicidade de representando a felicidade do fim da guerra, não obstante na realidade não ser um ato consentido. Portanto, eu gostava agora, em jeito de conclusão, deixar aqui algumas pistas, nomeadamente a ideia de que existem ideias flutuantes, ou seja, crenças que vão viajar pelos séculos e que, com mais ou menos reconfigurações, se vão manter nas narrativas das elites políticas, nas elites judiciais e mesmo no senso comum. E neste âmbito das ideias que atravessam os séculos, enquadra-se a divisão das mulheres entre aquelas que são honestas e as não honestas. Portanto, esta era a designação jurídica que desapareceu, não é? Mas hoje podemos encontrar um paralelo com as mulheres fáceis e as que não são, e as difíceis, não é? Ou um conjunto de prescrições de comportamentos relacionados com comportamentos sexuais que são feitos às mulheres e que traduzem a dupla moral sexual. Portanto, esta divisão das mulheres vai se relacionar com a experiência e a sua moral sexual, e vai se articular com a divisão das vítimas, entre aquelas que são chamadas e vistas como verdadeiras vítimas e as outras. Esta ideia vai se articular então com outra que vai assegurar a existência de um princípio, ou melhor, que assegura a existência de um princípio intrínseco negativo feminino, e que este princípio negativo vai se traduzir, por um lado, num corpo que seduz, num corpo feminino que seduz o masculino, os homens, e que provoca, portanto, a incontrolabilidade masculina sexual, e por outro lado, que dá uso instrumental ao direito à queixa e, portanto, que traz outra vez à apelação a ideia das falsas denúncias. Outro pensamento que vai viajar pelos séculos, portanto, outra ideia flutuante, reside na promoção do silêncio das vítimas, sob quem pende uma ameaça constante de que os procedimentos processuais complexos, penosos e revitimizantes são inevitáveis caso decidam apresentar queixa. E esta ideia é muito visível ainda hoje, não obstante ter havido, por força de diretivas europeias, alterações substanciais aos procedimentos com vista a aliviar as consequências da chamada vitimação secundária, e pode, ou seja, há lugar a melhorar ainda mais os procedimentos, de forma a assegurar uma investigação dentro das normas e exigências jurídicas, e ao mesmo tempo assegurar que as pessoas vitimadas que vão testemunhar e as suas famílias não se sentem ameaçadas continuamente nos espaços da justiça. Por último, é também uma constante, uma outra constante que é observável ao longo dos séculos, é a avaliação do corpo e do comportamento das raparigas menores de idade, por referência às mulheres adultas, e isto vai originar comentários à sua aparência, ao seu corpo, o que não acontece, o que nós não verificamos quando as vítimas são meninos e rapazes menores de idade. Portanto, aí a avaliação é apenas centrada numa parte do corpo, com a sua capacidade de direção, passando esta a ser a referência do desenvolvimento. Temos então que as vítimas são avaliadas em articulação com as características de quem as agride, e isto tem como consequência o facto de agentes que se afastam do estereótipo do violador socialmente disfuncional e violento poderem criar dúvidas sobre a acusação que pende sobre eles. Portanto, isto é muito notório nos casos mais mediáticos, sobretudo que nos vêm do estrangeiro, e
nos discursos jurídicos, e eu diria também em outros discursos, mesmo os mediáticos, o falo vai emergir como o princípio organizador do sexo. E sexo, desta forma, passa então a ser equivalente à penetração, sendo as restantes práticas, que são chamadas comumente de preliminares, portanto, o que nos permite logo antever que o objetivo é a penetração, não é? Portanto, as restantes práticas são remetidas para categorias como, no senso comum, preliminares, não é? Mas na área jurídica, em atos sexuais de relevo ou contactos de natureza sexual. Adicionalmente, algo que também verificamos na jurisprudência portuguesa e também na anglo-saxónica, se verifica, e possivelmente noutras, é que as narrativas jurídicas sobre a violação, que é um crime considerado muito grave, são ultrassexualizadas, e isso há uma aproximação aos discursos pornográficos, sendo que por vezes há mesmo uma romantização desses mesmos discursos. Por exemplo, fala-se em mãos que acariciam seios e nádegas, em bocas que beijam partes do corpo, em corpos que se abraçam. E isto tem como consequência a trivialização ou mesmo a neutralização da violência que é imposta às vítimas deste crime. E ficaria então, deixar-vos então com estas pistas para futuras reflexões acerca da violência sexual e de algumas respostas sociais e judiciais. Muito obrigada.